29 de novembro de 2005. Maria Prestes de Albuquerque Ferreira, artista plástica, nascida em 24 de maio de 1927, em Itapetininga. Técnica que ela usa: pintura a óleo sobre tela. Maria estudou na Escola de Belas Artes de Piracicaba e na Academia Paulista de Belas Artes, em São Paulo. Fez cursos com diversos pintores famosos. Possui trabalhos na França, Alemanha, Estados Unidos, na cidade de São Francisco, na Califórnia, Miami e também no Japão. Recebeu medalhas em exposições de artes plásticas em Nice, na França, nos Estados Unidos, Lisboa, Portugal, Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e em inúmeras cidades do nosso interior, além das muitas menções honrosas. Participou de um grande número de salões de arte e em exposições individuais em várias cidades. Suas obras mais destacadas são casarios, retratos e flores. Maria Prestes é neta do coronel Fernando Prestes e sobrinha do ilustre presidente Júlio Prestes. Ela é viúva e tem 2 filhos. Participou de movimentos estudantis no Grêmio Fernando Prestes e foi uma grande esportista da cidade. Esse é um resumo de um currículo enorme, com passagens por várias regiões do mundo, de São Paulo, em vários lugares do Brasil. Nós fizemos um condensado, porque senão nós iríamos ficar apenas com o currículo da Maria, que é muito extenso e muito bonito. Maria, hoje aqui com você temos Carlos José de Oliveira, o Grilo, Eunice, Hélio Rubens e eu, para a gente dar uma conversada muito grande. A técnica de filmagem ficará a cargo do Cacau, do experiente e grande Cacau. Inicialmente, Maria, eu queria saber alguma coisa sobre a sua infância. Como foi, o que aconteceu, o que você lembra, o que você tem a contar nesse depoimento ao Miss. É uma satisfação muito grande tê-los em minha companhia. São pessoas que eu adoro, que eu amo tanto, amigos e companheiros de sempre. Eu posso dizer que a minha infância foi uma coisa maravilhosa. Eu quase nasci dentro do circo. Eu nasci no Largo Pedrinho Rosa, na Rua Coronel Afonso, número 4. Era uma casinha nova, linda, alegre, tinha água encanada, tinha luz elétrica, só não tinha pavimento nas ruas. Mas foi uma fase muito bonita, os primeiros 3 anos, naquele lugar lindo, onde sempre estava no circo de cavalinho, como dizia a mamãe, vai para o circo de cavalinho, vai fazer arte. E então era muito alegre,
era uma fase maravilhosa da família, todo mundo contente com tudo. Daí chega a Revolução de 30 e eu já estava com 3 anos. Tudo mudou de repente. Papai teve prejuízos totais, financeiramente, acabou com tudo com a Revolução, porque ele tinha construído primeiro a nossa casa, é aquela casinha azul lá em cima. Era um quarto da quadra. No fundo do quintal tinha 2 cocheiras, onde papai sempre recebia cavalos de raça para corrida. E eu sempre tinha a chance de estar por cima dos cavalos, sempre, desde pequeno. Então era tudo muito alegre, muito lindo, e de repente acaba tudo. A usina de laticínios foi arrombada, o delegado era getulista, então não dava a menor atenção, ninguém socorria, ele perdeu tudo, teve que vender essa casinha gostosa e nós fomos morar num sítio de vovô, depois da Fazenda Araras, depois da Fazenda do Paiol, do lado de Guarií. E mamãe chorava, papai choravam escondido quando recebia cartas da Europa, vovô no exílio com o tio Júlio. Então foi aquela tristeza, aquele sofrimento geral. Mas eu sempre encontrava no mato, eu saía, eu amava a natureza e eu vivia achando coisas lindas. E de repente eu descobri que no mato tinha um grupo de árvores de troncos claros, sedosos. E quando eu sentia debaixo daquelas árvores um perfume, eu sentia que eu crescia. E eu voltava correndo para os braços do papai, que estava lendo cartas antes, chorando. Eu pulava no colo dele e na hora ele ficava alegre, feliz, e lá íamos os 2 para o trabalho. Eu era pequenininha, eu ia na garupa dele e reunia boiada. Então, outro dia alguém passou por aqui, eu disse, eu sou vaqueira, sim, não tem importância. Eu gosto muito, isso é lindo. E então, eu aprendi todo o trabalho rústico do sítio, eu rachava lenha, eu achava lindo, às vezes papai viajava com o Luiz para ir buscar boiada fora, e a mamãe reclamava, acabou a lenha. Esticava no chão um monte de lenha, colocava no travesseiro, que eu chamava, onde ficava a parte maior, e dividia em toletes, e daí ia abrindo com como é que chama? Cunha e marreta. Cada marretada, primeiro começava com machado, daí eu colocava uma cunha e dava uma marretada. Abria um pouquinho, eu punha outra cunha, 3 cunhas. Quando abria aquela madeira, ela era linda, clara, e tinha um cerne colorido, mescla de violeta e vermelho e rosado. Era um encanto. E aquilo me deslumbrava, eu me sentia gente, útil. Estou ajudando minha mãe, que coisa boa. E corria lá e rachava mais lenha e achava aquilo fantástico. Assim eu aprendi todo o trabalho que tinha na fazenda, no sítio. Curar boi, laçar boi, pôr peia no boi para puxar e derrubar, para poder curar direito a bicheira. Olha, eu achava tudo maravilhoso, carpia, eu tinha calos nas mãos, eu achava sensacional aquilo. E a mamãe sofria, coitada, né? Ela olhava, porque não tinha como, não tinha empregado, não tinha ninguém. No sítio, primeiro, havia muitos negros que fugiam. O vovô escondia, ele era abolicionista, ele escondia os pretos no sítio, para não serem judiados. Então, ele escondia os pretos e nós conservávamos eles em liberdade. Ninguém pedia nada para ele. Se queria trabalhar, ganhava. Se não queria trabalhar, não ganhava, mas ficava lá, à vontade. Então, foi uma infância muito cheia de novidades, assim, fortes.
Mas isso só me deu forças para encarar a vida. Então foi muito linda a minha infância. Foi muito linda. Sofrida em alguns É, aspectos. mas foi muito linda. Carlos José, faz favor. Quero saudar Maria Prestes aqui em sua residência com os colegas já citados. Quando a Maria fala da infância, eu posso ser testemunha também, Maria, porque o Largo Pedrinho Rosa, onde está hoje o mercado, onde está o Correio, eu conheci muito, frequentei sua casa em várias ocasiões. Conheci o seu pai, sua belíssima mãe, porque eu era colega no Imaculada Conceição, no curso primário deste grande homem que foi um jornalista brilhante na Bandeirantes, o Júlio Prestes Albuquerque Sobrinho. Meu colega de infância, meu colega de brincadeiras, de jogos, meu colega no Imaculada Conceição. Então frequentei sua casa. E eu me lembro E o muito Julinho, bem. inclusive, que infelizmente, posso aqui fazer uma colocação, até permitam, porque a família Prestes é muito famosa. Além dos nomes de avós, tios, da Maria e todos mais, o Júlio Prestes, permita fazer aqui uma colocação dele, porque é homenagem a você também e a sua família. O Júlio Prestes Albuquerque Sobrinho, meu colega de infância, formou-se comigo na primário da Imaculada Conceição, frequentava sua casa, às vezes tomava lanche lá. E o Julinho, depois que projetou-se no meio jornalístico em São Paulo, era titular do programa Primeira Hora da Rádio Bandeirantes. Salomão Esper, José Paulo de Andrade, com ele trabalhando, ele chefiava a redação durante muitos anos, até que, permite-me colocar ainda, infelizmente, faleceu um moço até, no sepultamento aqui, eu fiz até um necrológio dele, em homenagem junto à sepultura. Eu coloco isso para que aqueles que acompanham a trajetória da Maria Prestes saibam que teve o seu irmão, Julinho, uma figura exponencial do jornalismo paulista, brilhou, enalteceu Itapetininga como enalteceram os Prestes e você nas artes plásticas. Mas dizendo isto, eu pergunto, Maria foi colocada na parte esportiva, podemos fazer umas nuances aí. As Olimpíadas Estudantinas de Itapetininga eram famosas, promovidas pelo grande Fernando Prestes. E os jogos daquela ocasião, por falta de local mais adequado, eram disputados nas quadras e campos do velho batalhão, lá o 5º BC, tudo mais. Eu lembro que a Maria Prestes jogava basquetebol e voleibol na equipe da Peixoto Gomes. Naquele tempo, as mulheres surgiam nas quadras e não havia o traje feminino esportivo mais ousado e bonito como é hoje. Era mais discreto, menos ousado, mas o público lotava a quadra do batalhão quando jogavam as equipes femininas. E especialmente a equipe da Maria Prestes, uma gente bonita na equipe dela. Eu tenho essa fotografia em casa, a turma queria ver a beleza, as pernas parciais da equipe feminina, né? E você jogava, Maria, com Edelvais, você participava, e outros colegas da época. Lenita, então. Você podia, Lenita, a falecida Lenita. Se você podia, então, apenas citar como foi a passagem da sua vida esportiva, e lembrando as Olimpíadas do Grêmio Fernando Prestes, que eu já estava na imprensa, já colaborava nas comissões, e acompanhava, eu tenho em casa, inclusive, pelo que eu trouxe aqui, a foto da equipe da Maria Prestes, pessoal todo uniformizado, equipe de voleibol. Iam jogar as moças da normal, Peixoto Gomide, a quadra ficava super lotada. Beleza, qualidade nem tanta, técnica, mas a beleza sim. Faltava técnica. Fale um pouco então dessa trajetória esportiva, da sua vivência no Grêmio e nas Olimpíadas saudosas. Era uma alegria mesmo, saudosa mesmo, porque nós aproveitávamos que era uma delícia. Nós jogávamos desde de Sangés, no próximo estado, como Paraná, não é? Até lá nós éramos campeões. Desde lá, eu me lembro da Nicinha que nós vimos em Tararé, pequenininha. E ela comparecia também com o seu irmão, esqueço o nome dele, Tomazito. Desde lá, nós éramos campeões até Itu e Sorocaba. E Sorocaba, uma vez nós jogamos
Quando nós entramos na quadra, gritaram: tire o jardim da infância, porque era todo catatal. E lá tinha umas espanholas lindíssimas, altas, elegantes, né? Eu sei que nós estávamos por baixo. Mas logo no começo do jogo, todo mundo correu para o garrafão e eu fiz naquela época uma cesta, não valia, hoje vale, 3 pontos, que eu jogava na defesa e era mais distante da cesta, né? Mas logo depois eu fiz tanto esforço para arremessar aquela bola que pulou no peito do pé um osso. Aí eu fiz sinal para o juiz, eu tive que sair, veio o massagista, ele colocou de volta no lugar o osso, enfaixou meu pé e eu fiquei toda dodói, aí todo mundo me carregava. Mas foi muito divertido. Foi. Quantas vezes nós fomos jogar em Sorocaba, em Itu, diversas cidades do interior. Foi fantástico esse período, muito bom. Eu sou muito feliz, eu preciso louvar a Deus por essa felicidade toda. Eu queria apenas, Maria, se pudesse lembrar alguns nomes daquelas suas colegas de quadra. Gercei. Não sei, Gercei, minha prima, grande atleta. De Oliveira, a Vilma Sanvito, minha namorada, não jogava Leda, também? Vilma Sanvito? Não. Não, a Gercei, minha prima, jogava. A Gercei, a Gerda. A Gerda, uma beleza de moça. E formidável como atleta, viu? Ela era esplêndida. Tinha a Leda, que o pai era músico do quartel, o pai dela era do quartel. A Leda, a Benedita, a Neide Arruda Mello, maior companheira minha. Neide Arruda Mello. Falecida já? Não, da vida. Mas era muito bom, muito alegre. Eunice. Maria, é um privilégio estar aqui participando desse momento histórico. O privilégio é meu. O privilégio é nosso de estarmos aqui participando desse momento das suas lembranças, das suas reminiscências, de uma vida tão rica de emoções, de trabalho e de resultados. Porque, às vezes, há pessoas que passam pela vida e não obtêm a consagração que você está obtendo. Mercê do seu trabalho, do seu talento. E nós, seus amigos que estamos aqui hoje, estamos muito felizes de poder participar. Muito obrigada de vocês terem vindo. Muito obrigada. Maria, uma coisa que, vindo da sua infância e já vindo para a explosão do seu talento, gostaria que você contasse um pouco para a gente quando você começou a pintar e que você desse ênfase a essa emoção que você consegue passar com a sua pintura, com os seus quadros. Cada quadro tem uma história. Cada quadro tem uma história. E era isso que eu queria que você contasse um pouco para a gente, para ficar registrado na história. Quando você começou a pintar, quando aflorou o seu talento e essa emoção extraordinária, invulgar, que a gente percebe que você passa quando você fala dos seus quadros. Obrigada. Obrigada. Olha, Nicinha, foram tantos momentos lindos que eu só posso agradecer a Deus por tanta luz que Ele manda, que Ele me dá forças, que Ele me mostra as coisas. Eu tinha 6 anos, eu tinha mania de cortar papel, esse papel de pão, pegava um lápis e encostava aquele papel na tábua da mangueira e ficava lá prestando atenção em cada bicho, como era o focinho do bezerro, ele é mais viradinho assim, e da vaca, e do boi, a diferença anatômica de cada bicho que estava preso na mangueira, e eu ficava observando. Uma vez eu fui buscar cavalo no pasto, então pegava umas espigas de milho, um cabresto, e lá ia eu pulando, né? E um cachorro pulando atrás. Quando chegava num lugar, tinha um gramado lindo, quadrado, cheio de árvores frutíferas em volta, tinha até cereja.
e, de repente, num raio de sol, incide numa gotinha como chama? De orvalho, numa flor azul minúscula. Imediatamente, ela deslumbra o espectro solar, puro, com todas as cores para mim. Eu derrubei os milhos no chão, o cabresto, ajoelhei e fiquei encantada, observando aquela maravilha. De repente chega papai correndo: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu disse: venha ver, venha ver. Ele olhou, aí ele me explicou o que era, rindo. Eu disse: tá tudo muito bem, mas e o cavalo? Eu disse: ai, sumiu. Aí nós dois fomos atrás do cavalo. Mas eu começava a observar todos os traços das pessoas, dos bichos, das árvores, das flores, e parece que eu guardava tudo lá dentro. Aí, quando eu encontrava um bem cheio de vidas, era por aquele que eu começava, fazendo os traços principais, as cores, e parece que aquilo vai fluindo e crescendo e iluminando. É uma sensação fantástica. Esse carro de boi eu vi numa curva de estrada no sul de Minas. Tem mais aquele menino lá em cima, o estilingue, caçando passarinho. Era no caminho da estrada de Santa Bárbara do Oeste. Oeste. Do Rio Pardo. Do Rio Pardo, onde fazem banhos para tratamento de pele, de coisas. Depois este aqui, o Pedro Coruja, ele passava pelos pés da paineira, ele vinha por ali e ia na feira vender cabras. Mas eu amava o Pedro Coruja, ele passava e eu ficava andando atrás dele. Aquele carro de boi me deixou maluca. Eu quase pulava fora do carro. Mas olha, o último boi está parado, porque como chama, o carreiro descobriu que ele estava ocupando muita parte, muito espaço na estrada, tentou tanger os bois para dar lugar para nós passarmos de carro. Onde eu parava, cada lugar que eu parava, eu fazia o croquis. E o Carlos Aires passava por aqui e dizia: o que está fazendo que ainda não pintou? Tem que pintar tudo que vê. E assim foi, sim, a minha vida toda, até hoje. Ainda consigo pintar alguma coisa de memória com sucesso. Ana Maria, a senhora falou há pouco da sua infância, que começou numa casa aqui em Itapetininga, que tinha água encanada, que tinha luz elétrica. Tinha. Isso devia ser privilégio de algumas poucas casas. Era isso mesmo. E naquele tempo, Itapetininga estava no up-to-date, né? Itapetininga tinha um avanço tecnológico muito grande. Comparativamente com hoje, eu gostaria que a senhora fizesse uma comparação. Itapetininga, provavelmente naquela época, estava muito mais avançada tecnologicamente do que está hoje. Eu queria que a senhora confirmasse isso e desse a sua opinião de por que isso aconteceu. Realmente é lamentável, mas parece que voltou atrás em vez de ir para frente. Eu acho que nós não temos administradores. Nós não temos políticos mais sérios como tínhamos naquela época, porque todos trabalhavam corretamente, eram honestos, produziam e realizavam grandes coisas. Hoje, infelizmente, nós estamos sofrendo na mão dos administradores da cidade. Infelizmente. A senhora não culpa o Getúlio por isso? Que ele tem grande parcela nisso, ele tem e pagou bem caro. Não é? Ele mesmo se destruiu.
Dona Maria, em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade de estar com a senhora. Nós já conhecemos há algum tempo, sabemos de toda a sua capacidade, não só na arte, mas a sua capacidade assim como pessoa, né? A senhora irradia assim uma alegria tão grande, irradia um viver tão intenso que a gente sente até vontade de viver mais. Eu acho que isso que é importante. Mas, Dona Maria, nós que trabalhamos com a questão histórica, nós temos vários pontos de referência, que são referências documentais, né? Mas a gente tem muito pouco do cotidiano de uma das grandes personalidades da história itapetininga, que é o Fernando Prestes de Albuquerque, seu avô. A senhora conviveu com ele. Gostaria que a senhora falasse um pouco como era o Fernando Prestes, não o Fernando Prestes político, mas o Fernando Prestes dentro de casa, da relação com os netos, aquelas conversas que ele tinha, o que ele contava? Ele era maravilhoso, era uma criatura alegre, queria bem todo mundo, não magoava ninguém. Ele era sempre pronto para estar ajudando alguém. Sempre ele se dispunha totalmente. E sempre alegre, sempre sorrindo, sempre ajudando e pensando em coisas boas para fazer. E a senhora lembra algumas histórias que ele contava para a senhora? Foram poucas histórias, porque vinha muita gente que ficava conversando com ele. Esse espaço de tempo que eu tive com o vovô, infelizmente, foi curto, porque ele, em 30, ele foi para o exílio. Eu estava com 3 anos. Quer dizer, até esses 3 anos eu tinha companhia de vovô. Mas depois disso ele foi para o exílio e quando ele voltou, aí ele já voltou doente. Ele teve diabetes e faleceu com 82 anos, né? Então, não foi muito tempo. Eu tive mais tempo, primeiro com o papai, mas eu estava com 15 anos, o papai faleceu. Daí, eu fui morar no colégio. O Julinho foi para o colégio interno em São Paulo. A mamãe saiu para lecionar pelo mundo. O Luiz foi morar na fazenda porque ele estava numa fase difícil, querendo sair para o álcool. Daí ele foi morar na fazenda com o tio Júlio. E a mamãe foi lecionar numa escola. Ela tinha feito concurso na Caetano de Campos, em São Paulo, para dar aulas de trabalhos manuais no Instituto Peixoto Gomide, na Escola Normal Peixoto Gomide. E o diretor não deu posse, ela veio com a nomeação, a autorização da Caetano de Campos, que ela tinha feito concurso, e ela estava sendo nomeada professora da cadeira. Nessa época, a dona Lucila dona Lucila Schwitzmeier, que era esposa do seu Elisiário Martins de Mello, e ela não quis, ela estava acumulando cadeira, ela tinha cadeira de ciências e estava acumulando a de trabalhos. E a mamãe veio com o pedido e o diretor não entregou a cadeira para ela, porque a dona Lucila queria vender a cadeira. Então ela saiu dali e foi para a fila para pegar uma escola de sítio. Ela conseguiu uma escola em Coronel Goulart, que ficava quilômetros e quilômetros depois de Presidente Prudente. Tinha dias que ela viajava em cima de caminhão de tora, morrendo de medo de onça, porque tinha onça, era no meio do mato que passavam os caminhões que traziam madeira. Lá ela apanhou uma infecção no ouvido e foi removida para Sorocaba pelo médico que tratou dela. Ele disse que ela teria que ficar direto lá em Sorocaba para ele poder cuidar direito, que estava muito feio a infecção. E então, aí ela foi removida para Sorocaba.
Maria, a gente gostaria que você contasse um pouco desse seu encontro na cidade de Fernando Prestes, que homenageia o seu avô. E nós sabemos que você recentemente esteve numa festa e que foi um momento invulgar na sua vida. E a gente queria que você contasse um pouco dessa sua visita à cidade de Fernando Prestes. Esta visita, para mim, foi como um sonho lindo. Nós fomos daqui, saímos daqui às 6 horas da manhã, o Grilo foi junto, foi o Cacau, e foi mais alguém, tinha mais... o Geraldo, professor Geraldo. E então, foi uma viagem adorável. Saímos às 6 horas da manhã, chovia, fazia neblina, acabava aquela neblina, vinha um pouquinho de sol e já voltava a chuvinha, que eu adoro chuva. E daí nós continuamos, chegamos lá às 10 horas da manhã, mas foi uma viagem adorável. Quando nós chegamos, estava chovendo, e nós entramos direto primeiro na igreja. Foi a primeira coisa que apareceu, foi a igreja. Nós fomos correndo para a igreja. Daí pedi para a moça que toma conta chamar o padre. Disse, chama o padre, eu quero tomar bênção. E ela foi correndo atrás do padre, o padre veio, uma simpatia de padre. E nós ficávamos conversando e chovia. Quando eu vi, nós estávamos todos andando na chuva e fomos para a prefeitura, que era bem próximo. Ai, que beleza que foi. Todos os funcionários da prefeitura estavam presentes. Todo mundo nos aguardando. Que delícia que foi, viu? Aquela cidadezinha mais linda, mais gostosa. A igreja de Santa Luzia, toda clarinha, com flores. Quando eu olho na parede, 1919, dia 25 de maio, era aquele dia 25 de maio. Aí eu sei que nós rimos muito, festejamos, fizemos fotografia dentro da igreja, tivemos um tempo enorme com eles na prefeitura, visitamos o museu, dali começamos a visitar todas as escolas de Fernando Prestes. Aparecia criança desse tamanhinho cantando hino para ele. 2 hinos diferentes. Cantavam os hinos, declamavam. Foi uma coisa espetacular, uma recepção que toca o coração, viu? Foi lindo demais. Maria, o seu depoimento está sendo super agradável de emocionar todos nós. Imagina, gentileza sua. Umas histórias gostosas de ouvir. Eu queria registrar que nós estamos fazendo essa gravação na casa da Maria Prestes. Não precisava essa explicação vendo o cenário com lindos quadros pintados por ela. Algum barulho extra também é da nossa Vigílio de Resende, com muito movimento essa hora. Mas eu queria saber o seguinte, Maria, você frequentou, com certeza, muitos bailes e carnavais de Itapetininga. Como é que era Itapetininga nessa época e o que você tem a contar para a gente disso? Eu frequentei muito os bailes do Grêmio Fernando Prestes. No clube eu fui poucas vezes. Por que, Maria? Não sei. O Grêmio era mais autêntico, era mais jovem, era mais alegre. Você pertenceu à diretoria? Pertencia, eu fui bibliotecária, fui não sei o quê. Mas quando nós fazíamos as festas, compareciam todas as autoridades da cidade. Então, a madre entregava a meninada para a mamãe levar para o período que ela estava aqui. Ela nos levava para o Grêmio e ficava lá até o final. Mas, além desse período,
nós íamos sempre no Grêmio Fernando Prestes, porque era muito alegre, tudo era muito sério, eram honestos, eram cuidadosos, os moços cuidavam das moças, atendiam. E o pessoal os oficiais iam para as nossas festas, assistiam, iam coronel, ia major. Os oficiais compareciam às festas do Grêmio Fernando Prestes. Prefeito comparecia, juiz de direito comparecia. Então os pais estavam tranquilos, porque os filhos estavam muito bem guardados. Pessoas da diretoria sua da época, você lembra nomes aí? Tinha o Laudelino, tinha o Martinho Moraes, tinha, diversos eu não me lembro mais o nome. Tinha o... Ai, vem e foge, ajuda a lembrar, Carlos. O Nelson Guarnieri de Lara. Cantava o filho do Gerson Bosco, mas era cantor, o filho do advogado, que morava na Quintino. Jango Mendes? Paulo Mendes. Paulo Mendes. Filho do A Jango Terezinha Albuquerque, que até hoje dá aula de canto em São Paulo. E ela foi minha colega também. Era filha do seu Antoninho? Toninho, morava no Duque de Caxias, não é? Não sei. Era, sim. É? O Toninho era diretor do ginazinho e a Terezinha, a filha dele. Seu colega. Então é isso, era uma porção de senhores que tinha na casa dela. Lembro. Tenho lembrança dessa época Também, né? mas não lembro. Dona Maria, a senhora é um dos nomes de destaque na pintura itapetininga. Isso nós não temos a menor dúvida. E a senhora teve uma relação, pelo que a gente sabe, bastante intensa com outro grande pintor itapetininga, que é o Carlos Aires. Carlos Aires. A senhora poderia falar um pouco do Carlos Aires para nós? Carlos Aires é um artista de mão cheia. É lamentável que morreu tão cedo. Mas ele é um retratista fabuloso. Impressionista. Desenhava com uma rapidez incrível. Fazer um retrato era uma facilidade incrível. E eu assisti muitas aulas com ele, ele me ensinou muita coisa. Eu queria tão bem o Carlito. Aí, no último dia que eu ouvi, ele estava indo para o quarto, que ele ia para a cirurgia. Fez a cirurgia, tinha um problema interno no cérebro. Fez a cirurgia e depois, não demorou muito, ele faleceu. Mas aqui, ele veio para Itapetininga muitas vezes, deu muitos cursos aqui. Eu frequentei todos os cursos com ele. Ele fundou, veja bem, ele fundou o museu Kennedy, lá da Casa Kennedy, do Centro Cultural Brasil e Estados Unidos. E hoje tem o nome dele, ficou o Museu Carlos Aires. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, completamente desprendido. Pois é, Maria tem muito o que falar, mas você envolveu-se aí no crescimento artístico, destacando-se aqui na sua terra, na qualidade dos seus quadros, na variedade também técnica já mencionada. E qual foi a sua emoção no primeiro evento, no seu batismo de participação internacional, sua obra no exterior? Quando foi a primeira e como é que você reagiu? Pode ser que eu troque as datas, mas eu acho que a primeira foi em Portugal e em seguida foi na França. Na França me deram medalha de ouro. Portugal é um quadro que está ali do lado, aquele lá foi junto, foi publicado no Guia Internacional Francês. Eu não sei se vocês querem filmar o livro.
Então, aquele quadro lá de cima é Flores do Campo. Depois, aquele lá de Hortênsias foi na França, ele foi premiado com medalha de ouro. Daí, lá em cima, o Açude do Carrito, medalha de ouro nos Estados Unidos. Aqui foi em São Paulo, medalha de ouro. Aquele pequenininho foi embrulhado lá para São José do Rio Preto e voltou com medalha e prêmio. Daí, lá em cima, às vezes eu pulo algum. Aquele também é quadro premiado. Aquele lá de... O Caminho do Cubatão. Caminho do Cubatão. Daí, eu tenho uns 30 prêmios para mais. Como foi o convite para você participar de exposições no exterior, com premiação tão brilhante assim? A partir de... Olha... Qual foi o pontapé inicial? Quem fez o convite? Como é que aconteceu isso? Foi numa exposição em São Paulo, que um francês viu e imediatamente já me convidou para participar para fora. Aí depois foi a segunda vez, foi para os Estados Unidos, foi uma francesa que levou o quadro. Depois os outros, aquele também foi pela francesa, foi na França. Dona Maria, eu queria aproveitar esse gancho que a senhora já está falando de pintura mesmo, para dizer o seguinte: a senhora tem uma queda muito grande pela pintura de flores, né? E naturezas mortas. E ao mesmo tempo, nesta coleção que a senhora tem aqui na sua casa, a gente percebe também que existe muito casario. A vibração com as folhas, né? Com as flores, folhas, advém de toda a sua vida rural. E esse casario, o que motivou a senhora a também pintar o casario? É uma delícia. Esses casarios, esse do Carrito principalmente, onde se juntavam os cabeças da cidade para conversarem, resolverem assuntos com, me falta a palavra, volta e meia, dá apagãozinho. Mas, então, para resolverem assuntos de benfeitorias para a cidade. Aquele carrito que está lá é o mesmo daqui, quando tinha festa de formatura na escola normal, a primeira festa, vovô foi convidado para ser paraninfo. E ele foi e fez o discurso lindo. E então, eles se reuniram e vinham fazer a festa no carrito. Eu me esqueço o sobrenome, o nome dele era de Melo Franco. Deve ter aí por esses papéis. Será Olívio de Melo Franco? Eu não me lembro. E ele recebia muitíssimo bem, todo esse pessoal ia para lá e faziam piqueniques, resolviam os problemas. E eu estou virando a minha cabeça para lá e você ficou do outro lado. Desculpa a confusão. Mas aí faziam aquelas festas lindas, resolviam os problemas e saíam todos de mãos dadas para o trabalho. E isto resolviam nessas casas, essas casas velhas, que eram onde se juntavam, sabiam somar, aprenderam a somar. O que não acontece com o nosso homem de hoje, que fica brigando, espalhando e não consegue eleger um deputado que preste. Desculpem o comentário tão grosseiro. Não é? Registro importante. Não é verdade? E era tudo debaixo desses telhados santos, abençoados, que ficavam protegendo aquela gente.
para resolver as coisas com clareza e com união. O homem precisa aprender a somar, a trabalhar junto. Não querer toda a glória só para ele. Isso é muito feio, não? Triste. Por isso eu amo os casarios. Dona Maria, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre os Prestes. O Júlio, que acabou sendo a expressão maior, o pai dele, o Fernando, seu avô. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho ainda antes deles. Da onde que eles vieram, como é que chegaram para cá. Se a senhora conhece um pouco a história mais da família, além do Fernando Prestes, que até lá muito conhecido, mas daí para trás pouca gente conhece. E também, desculpe, só se a senhora puder também contar um pouco, depois daquela crise de 30, com a subida do Getúlio, a senhora falou, eles foram afetados financeiramente muito. Como é que sobreviveram, como é que foi a continuação? Primeiro, antes dos Prestes, e depois, como é que foi depois de 30? Então, naquela época, vovô tinha comprado um lote de gado holandês para melhorar o plantel leiteiro, porque papai tinha construído uma usina de laticínios, então, e precisava de rebanho melhor. Então, isto fazendo um parêntese, agora vou responder a sua pergunta. Antes deles, porque eu era pequenininha, né, tinha 3 anos. Eu me lembro do meu Natal de 2 anos, que eu ganhei uma mobilinha assim, desse tamanhinho, numa caixa de papelão. Eu pus sapatinho cor-de-rosa em cima do fogão e no dia seguinte, eu não me esqueço disso. Mas foi muito cedo, a vida com a família foi muito curta. A senhora não conhece a história antes do Fernando Prestes, dos pais deles? Dos pais deles, não. Papai falava muito em vovó Nerosa. E que ele queria muito bem. Ele foi criado por uma irmã, porque ele perdeu a mãe quando ele era pequenininho. Origem portuguesa? Não. Família veio da Europa, de onde? De Portugal? Veio da Espanha? Não, era daqui, Tentinha do Sul. Era a bisavó. O nome dela, por sinal que lá naquele papel tem um enganozinho, nós precisamos corrigir. Ela eu troco, tenho uma... Jacim? Não. É o nome de um remédio. É um remédio de bolinha. Como é que chama aquilo? Tem vários. Bom, eles, então, era a mãe do Fernando Prestes que a senhora está falando. Então, a mãe de vovô durou alguns anos, mas eu não me lembro dela. Uhum. Porque papai era pequenininho ainda quando ela faleceu. Perfeito. E ele depois foi criado por tia Olívia. Ah, sim. Irmã dele mais velha. Que é Prestes também. Ela é Prestes Bernardes. Dona Maria, depois de 30, como é que foi depois da crise econômica? Aí, depois de 30, nós ficamos 8 anos no sítio. 8 anos no sítio, lá fazendo calo, curando bicheira, carpindo roça. Como fazendeiro, o Júlio Prestes? Isso, papai. Seu pai. E o tio Júlio começou plantando algodão, passou para a lavoura, então ele plantava algodão, criava cavalo, inclusive ele criava cavalo para o exército, que o general saía do Rio de Janeiro, o Getúlio mandou pôr aqui um 5º BC para ficarem pajeando o tio Júlio, vendo o que ele fazia. E o que acontecia? Todos tornaram-se amigos dele, amavam o tio Júlio. Ele tinha um carisma fortíssimo, né? Ele criava cavalos e vendia para o exército. E era um general que vinha do Rio de Janeiro, vinha aqui na fazenda para comprar os cavalos. E ele recebia a visita dos estudantes, toda a nossa turminha que era lá do basquete ou do colégio, curso colegial principalmente,
iam para a fazenda, passavam um dia com ele, e ele plantava algodão, trouxe uma equipe de japoneses para a fazenda. Ele fez uma raça de laranja, que é um açúcar de doce, chama-se... Pronto, agora ela enrosca de novo. Favo de mel. Não é favo de mel, é favo? Não. Nós conhecíamos como favo de mel, mas você me falou que tem outro nome. Orvalho de mel. Orvalho de mel. Que lembrei. Orvalho de mel. Mas aí, então eu saía com o tio Júlio a cavalo, porque era enorme o pomar. E ele mandava toda semana, o Píndaro enchia o caminhão de laranjas, vinha para a cidade, tinha uma série, cada um, tudo com destino. Caixote de manga para Santa Casa, caixote de manga para as freiras, caixote de manga para o asilo, caixote de manga não sei para quem. E ele lá escovando laranja para despachar para a Europa, para os amigos dele da Europa. Tinha um pomar que era de variedade de frutos, castanhas, azeitona. Como é que chama azeitona? Não é azeitona. Oliveira. Daí tinha... Pode trazer. Parou. Mas aí tinha o pomar, tinha a horta, tinha uma porção de invernadas. Uma vez eu estava muito triste, tinha perdido o papai. O tio Júlio foi descansar. Eu não aguentava mais de tristeza. Então o que eu fiz? Estava preto o céu, vinha um temporal. Eu disse, já. Não tinha uma viva alma. Eu peguei um cabresto, peguei um cavalo, arrei o cavalo, e comecei a subir e descer morro, e saí, passei pela invernada do gado gir, passei pela invernada do gado não sei o quê, e foi longe. Já estava começando a chuva e cada vez mais preto e mais raio, e eu ia. Cheguei na Nha Rosa. Quando a Nha Rosa me vê toda desgadelhada, ela diz, minha filhinha, eu quero muito bem você, mas pelo amor de Deus, volte depressa, essa chuva é das bravas. Eu disse, não tem perigo, Nha Rosa, é bom, é bênção de Deus. Olha, eu sei que e ela com o terço na mão. Daí, ela pegou um buquê de flores e disse, pelo amor de Deus, vai embora. Eu disse, tá bom, agora eu vou. Aí já estava derramando água como eu queria. Eu saí dali, tinha 3 ou 4 provisórias no caminho. Cada vez que chega no provisório, você tem que apiar, desenroscar o pé do provisório, passar e enroscar tudo de novo. A porteira, né? Olha, era raio e mais raio, mas eu tinha uma segurança. Eu sentia aquele chão. O cavalo tinha ventosa nas patas, porque aquilo é impossível, eu tinha que grudar no chão, senão escorregava. E ele saltava os riachos assim, que iam cortando na descida. E eu abraçada com as flores, mas tudo era uma coisa só. O chão, a enxurrada, pata de cavalo, cavalo, Maria, flor e Deus. Era uma coisa só. Ai, que delícia, que alívio, que coisa boa, que coisa boa. Quando eu cheguei na fazenda, estava todo mundo andando por terraço, um de guarda-chuva, outro de capa. Tio Júlio no portão, aflito, esperando, atrás da chuva. Quando eu cheguei, ele olhou assim para mim, firme. E eu olhei para ele e disse, tio Júlio, olha quem a Rosa mandou para o senhor, o buquê de flores. Ele abraçou as flores, colocou na pia
e disse: o seu banho está pronto. Aquele banho cheiroso, quentinho. Ai, que delícia. Maravilhoso. Que delícia. Tinha coisas lindas com o tio Júlio, viu? Maria, nós vamos fazer um leve intervalo, ligeiro intervalo. Voltaremos para o segundo bloco já já. Está muito gostosa a nossa conversa. Sim, amigos, assista o Insider Show sempre toda sexta-feira, 5h30 da tarde, ao vivo, convidados, matérias, sempre sensacional. Nos vemos. Olá, meu irmão, minha irmã, é com alegria que estamos aqui hoje e queremos te fazer um convite. Participar conosco toda quarta-feira da nossa novena perpétua lá no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apoio Cultural, Armazém MS, prazer em servir bem. Almenara Modas, vestindo você e sua família. Avenida Professor Francisco Valho, 1086. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida. Há 68 anos transportando gerações. Caixa de Brinquedos, a magia de brincar. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Olá, Fofi! Estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi! Um beijinho! Estamos aqui com a Maria Prestes, num depoimento dos mais gostosos de se ouvir na história dos depoimentos do MIS. Maria, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a personalidade, sobre a vida do seu tio Júlio Prestes. Ele era um gentleman. Ele era uma pessoa delicada, inteligente, alegre. Apesar de todos os sofrimentos que ele passou, ele dava a volta por cima e procurava sempre ser alegre. Quando foi essa ocasião da Grande Guerra, no dia da vitória, ele mandou tocar o sino, tinha um sino lindo junto do viveiro de pássaros. E ele ficou tocando o sino, e tio Júlio ficou em cima, na parte mais alta da casa, no terraço, recebendo os colonos. Ele fez um discurso muito lindo para eles, dando esperanças de dias melhores. E naquele momento ele convidou todos a subirem para o terraço para virem fazer um brinde com ele. Ele serviu vinho a todos, abraçou a todos os colonos, conversaram bastante e foram felizes. Mas foi um momento muito, muito importante esse final de guerra, porque só traz desgraça. Dona Maria, eu queria falar um pouco sobre a Maria Prestes, pintora. De novo, o assunto já foi bem falado, eu queria conversar com a senhora, saber mais alguns detalhes. Já foi comentado aqui também nesse depoimento que a maioria dos quadros da senhora são de natureza morta, basicamente flores e também casario. Mas dá para ver que tem um quadro, um retrato, que é do Fernando Prestes.
A senhora, pelo jeito, é o único, né, que está aqui exposto, o único retrato. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua arte, a técnica que a senhora usa. É baseada, é um classicismo, correto ou não? E que tipo o que diferencia a sua arte de outras que a gente vê por aí? Porque realmente são coisas maravilhosas. Eu tento representar na tela o que Deus criou. Mas para isso eu tenho que estudar as cores, as formas, respeitar as formas, as cores, aplicação correta, cada pincelada tenha seu movimento correto. Então, se você tem um estudo geral, como eu tive a felicidade de ter, quando eu fui morar no sítio, que eu estava começando a fazer os primeiros rabiscos, já perceberam que eu tinha queda para isso. Mas eu comecei o estudo mesmo quando eu estava com 15 anos já, foi quando eu perdi meu pai. Então, nesse momento, eu fui morar no Colégio das Freiras, onde havia escola de arte. Aqui em Itapetininga. Aqui em Itapetininga, no colégio, da Madre Menrada. E já logo no começo ela disse, Maria, pronto, acabou, você vai embora estudar em São Paulo, senão você vai criar um problema aqui para mim, porque essas senhoras que vêm aqui não querem estudar, elas querem fazer uma cópia, pôr assinatura, pendurar o quadro na parede e pronto. Mas você não pode, você tem que ser aproveitada, você tem talento e você precisa estudar. Eu disse, como, madre? Eu não tenho condições de ir para São Paulo. Nesse momento chega de São Paulo Oscar Campilha, trazido pelos estudantes do Grêmio Fernando Prestes, outra vez, que fica 2 meses com uma exposição no Grêmio, e nesse espaço de tempo nós já tivemos o primeiro curso de um mestre, as primeiras aulas de um mestre. Deus agindo no meu caminho. Acabou Madre Menrada, vem um professor da Escola de Belas Artes de São Paulo. Muito bem, aulas maravilhosas que eu uso até hoje. Depois ele vai embora com a exposição dele, vem Carlos Aires, outro amigo do coração, com talento espetacular, um impressionista. O impressionista é aquele que tem um estilo mais rápido, os pincéis mais largos, as pinceladas mais cheias de tinta e mais definitivas, marcando os relevos e as depressões e as tonalidades. Tudo tem que ser estudado, cada cor para cada coisa. Aí acabou Carlos Aires, ele veio muitas vezes para cá. Depois vinha Irene, que eu até trouxe, ficou em casa comigo, e nós demos um curso na Casa Kennedy. Depois disso, veio Henrique Marchini, outro professor espetacular de Campinas. Ele era professor de aquarela. Mais um curso espetacular. Saíamos pelo mundo, aí eu ia com a Nina Hungria e ele, nós saímos aí por esse mato, o caminho lá do Cubatão, achando Casa Velha para o caminho, a casa da Maricota, a casa de não sei quem mais, com o Carlos Aires. Então, influência impressionista. O impressionismo não é propriamente como eu estava falando, um estilo. Ele é uma escola. Ele é uma transição de uma escola acadêmica para uma escola
Modernista não. Saindo para o moderno, era o que eu falei agora. Impressionista. Depois do impressionista vem outras escolas modernas que não são tão arrojadas, mas que têm formas, que têm cor, que têm vida. Então é diferente. A sua pintura, a senhora classifica como? Eu pinto acadêmico, eu pinto, o que eu falei agora? Impressionista. Eu pinto fauvismo. O fauvismo é a ferocidade das cores. O que você faz? Você joga as cores complementares uma perto da outra. Por quê? Porque quando elas se aproximam, elas produzem luz. São chamadas complementares. Então, elas vêm aos pares, não é? Aí, então, você tem verde e vermelho, são complementares. Quando juntapostas, produzem luz. Você tem amarelo e tem roxo, são complementares. Quando se aproximam, iluminam. Você tem as outras duas que estão faltando. É o vermelho com verde, amarelo com lilás, né? Com violeta, e o azul com o laranja. São todas essas. Então você usa no fauvismo e daí você põe camadas mais espessas e mais amplas. Mais simplificado o trabalho. Dona Maria, ainda nesse contexto da pintura, pelo que a senhora falou, alguns quadros a senhora pintou porque gravou na mente uma determinada imagem, vai lá e reproduz. Mas naturalmente deve ter também outros que a senhora foi, como a senhora já citou também, vai para o campo e lá reproduz uma flor ou uma planta. E existe também aquele tipo de pintor que reproduz simplesmente, faz uma cópia, e também às vezes com qualidade. Como é que a senhora classificaria esses três tipos de pintores? Quem faz cópia não é autêntico, não tem valor. Você pode fazer agora, pegar a mania de releitura. Querem fazer releitura. Com essa história eles vão entrando, estão fazendo cópia, estão deformando o trabalho do outro que fez com estilo. Ele vai lá, ele mexe, ele estraga o estilo. Essas coisas. Como está em geral, muita coisa andando para trás em vez de andar para frente. Maria, eu há pouco perguntei alguma coisa a respeito do Júlio Prestes. É um assunto que a gente se interessa muito e gosta muito, e ama muito, e cada vez fica mais empolgado. Duas indagações. O uísque Presidente foi realmente uma homenagem ao Júlio Prestes? Foi. Isso é uma verdade. É uma verdade, inclusive tem lá naquelas mesinhas, lá no Centro Cultural. Tem. Tem lá um frasco com invólucro, com todo e a explicação. Ele gostava de uísque? Ele não era muito chegado, ele tomava um pouquinho de vinho. Vinho? É. Uma outra coisa, os cães... Ai, que lindo. Do seu tio Júlio, é um folclore ou é verdadeiro quando falam que quando ele percebia que o Júlio Prestes ia viajar, ele entrava dentro da mala para impedir? Fale isso qualquer coisa. Na nossa mala, é mala minha e do Julice. Ah, é? É. Como é que é isso daí? Quando nós íamos, isso já na última vez que nós saímos da fazenda, porque daí, dessa vez, ele faleceu. Ele estava doente e eu tinha ficado com ele na fazenda e ia embora para São Paulo para arranjar o hospital para levar tio Júlio. E nesse meio de tempo, quando a Julice veio para arrumar a mala comigo, a loba veio e entrou dentro da mala e se aninhou na mala e ficou quieta dentro da mala.
Não saí. Ficou dentro da mala. Quero ver quem que sai daqui. Ô Maria, e ainda mais uma indagação. Depois eu quero passar ao Carlos José. Que residência de pessoa importante dentro do cenário de São Paulo, do Brasil, que tem quadro seu? Nossa, tem tantos. Conte pra gente. Olha, teve uma fase, o primeiro dia que eu fiz uma exposição individual na Casa Kennedy, eu levei 70 quadros. Eu enchi a volta inteira do salão. O salão encheu de gente. Aquele dia ia ter 5 festas juninas. Era um frio medonho de julho. Daí, eu sei que então chegava um bando, ia lá, cumprimentava, via, reservava o quadro e ia embora. E assim foi o tempo todo. Todos os quadros que eu coloquei à venda, eram 30, eu vendi os 30 naquele dia. Tinha os amigos do Dr. Dirceu, da Rocha Lima. Ele era juiz de direito aqui. E vieram os amigos dele de São Paulo, uma porção de casais de juiz de São Paulo vinham para cá e encomendavam os quadros. Alguns eles já poderiam levar, outros eles encomendavam para fazer. Mas você tinha perguntado? Pessoas importantes de destaque no cenário de São Paulo ou do Brasil que têm em suas residências quadros da Maria Prestes. Olha, os Almada, o Nereu Prestes, o nome dos juízes é que eu não vou me lembrar, mas eram uns amores, viu? Era um bando. Eu sei que eles chegavam, era aquele frege mais gostoso, mas eu não me lembro o nome deles. Tenho tudo registrado, tem uma pasta ali, que está tudo escrito, fora os que eu esqueci de registrar, então esse já passou sem dono, não sei para onde foi. Maria, na sequência, 2 tópicos aqui. Falando em Júlio Prestes, eu, garotão, mas acompanhava muita coisa. Morava na praça, como moro até agora, Marechal Deodoro, ali na Monsenhor Soares. Eu lembro 2 acontecimentos envolvendo Júlio Prestes. Tinha voltado do Tapetininga, estava morando na fazenda Araras, casarão bonito. Eu visitei uma vez essa fazenda, essa casa. E também não me esqueço nunca da parte política, porque o Júlio Prestes, morando aqui, ele é requisitado para prestigiar comícios importantes. Então a UDN e PRP faziam comício da Tapetininga. Na Praça Marechal Deodoro estavam Altino Arantes, Eduardo Gomes e outros personagens da época, e o Júlio Prestes participou discursando em favor desses candidatos. E quem apresentou comício foi, aliás, o saudoso irmão do Roberto Soares Hungria, Dr. Paulo Rubens. Então, discursou como acadêmico. Então, não esqueço nunca dessa passagem. Você tem alguma... E citando isso, você podia recordar também, além do comício que eu presenciei, morava ali perto, aquele povo imenso, onde é hoje a fonte, transformou-se num tablado, porque não tinha mais fonte, que foi derrubada por um funcionário da prefeitura, que assumiu a prefeitura durante um tempo, Sebastião da Silva Leite Fernandes. Pois bem, demoliu a fonte de pedra linda. Absurdo. Ela ficou um tablado. Pensa, o italiano que fez, é coisa de arte. Fonte histórica. A fonte ficou então num tablado. Ali foi o comício, Maria. E, dizendo esses personagens, na Fazenda Paiol, Fazenda Araras, durante a permanência do Dr. Júlio, depois do exílio da Tapetininga, muitos visitantes importantes estavam sempre aqui. Você se recorda das visitas que aconteciam? Muitos telefones para ele. Inclusive tinha um que lhe ligava todo dia, aquele que era jornalista, agora esqueço o nome dele. Chateaubriand, não? Assim, Chateaubriand. O Chateau ligava 500 vezes por dia. Queria falar com o presidente. O presidente não está.
movimentação era grande da casa mas dele. Ele fez discurso e foi, inclusive, foi do Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. Eu assisti o comício, lembra? Então, mas em São Paulo ele foi no Pacaembu. Aí esse dia que ele fez o discurso no Pacaembu, a loba, aquela cachorra que entrou na mala, sentou na frente do rádio e ficou escutando o discurso dele até o final, em primeira posição. Precisa ver que lindinha a loba. Aí, quando ele parou de falar, ela saiu dali, daí ela veio no meu colo. Atenção. Maria, essa última aparição do Júlio Prestes no Pacaembu, foi a última. O MIS, há pouco tempo, recebeu o filme da TV Cultura com a aparição dele junto com Arthur Bernardes. Foi uma ovação enorme. E qualquer dia eu gostaria que você assistisse para... É realmente emocionante a presença dele, Eduardo Gomes e o Arthur Bernardes. Foi realmente um momento importante, emocionante para todo. Pacaembu lotado e uma ovação como se tivesse sido o gol da vitória do Corinthians no Campeonato Nacional. Foi uma loucura. Dona Maria, eu queria falar de novo de pintura. A senhora que é mestre no assunto e conhece muito bem. O professor Antônio Arthur de Castro Rodrigues, num depoimento para o MIS, ele cita em determinado momento que houve um momento glorioso de Itapetininga na área da pintura. Tinha muitos pintores famosos, aqui muita gente criada aqui, inclusive, obviamente, a senhora, mas que depois esse momento passou. E hoje resta muito pouco incentivo, muito poucas pessoas se destacam na área da pintura modernamente. Ele diz que possivelmente isso se deveu ao fato de que antigamente tinha muitas mostras de pintura, exposições de pintura que vinham de fora. A senhora mesmo citou vários pintores que vieram aqui para Itapetininga e que acabaram dando aula. Eu queria que a senhora confirmasse isso e também dissesse o que mudou, por que isso não teve continuidade? Primeira coisa, que a vida do povo modificou muito. O dinheiro sumiu. Então, e a pintura não é considerada supérflua. Porque você não pode passar sem alimentação, sem a veste, mas a pintura pode passar sem ela. Esse é um dos problemas. E os salões pararam de... Outro, as artes modernas ficou muito avacalhada, muita gente perdida, querendo fazer arte moderna, mas maioria faz uma coisa desagradável, não é? Quando Deus cria as coisas tão perfeitas, tão iguaizinhas, tão cheias de graça, vem aquelas borranças, pegam uma brocha, saem pintando, jogam tinta, falam bobagem, tudo ao mesmo tempo, quer dizer, não é possível. Pois é, Maria, prestes a... Esses salões que o Hélio citou, lembro muito bem, o Rotary Club promovia, Antônio Arthur coordenava, Casa Kennedy abrigava e a Aviação Cometa transportava os artistas de São Paulo. Foram vários salões e os artistas recebiam medalhões como prêmios diplomas. E aí foi a projeção de Itapetininga. Agora, isso deu também, e ainda a 7 de março está em evidência, do cinema, a pintura está em evidência ainda, nós temos 6 academias de Itapetininga, 6 ateliês. Ainda semana passada eu fiz 2 cerimoniais para 2 exposições. O que percebo é que há muita gente participando de pintura em Itapetininga. Muita gente. Eu fico um pouquinho aberto, criança de 6 anos pintando. Agora, essa de uma das ateliês daqui, né? 6 anos até 75 anos pintando. O início do Renascer?
É interessante, porque são seis ateliês da Itapetininga hoje. Continua, eu acho que a evidência é grande. E eu me surpreendo que cresceu o número de participantes da pintura. Inclusive, minha sobrinha é participante, garoto, então me surpreendi. E gostam, participam com satisfação. E, lembrando ainda, fase da pintura, eu pergunto, nesta fase, porque a sua trajetória de muitos anos é um retrato importante da sua atividade artística, premiada, elogiada, conhecida, quando Maria Prestes se casou com o saudoso amigo comerciante Hilton B. Ferreira, teve 2 filhos, o casamento não truncou a sua atividade artística, né, Maria? Não. E como está hoje, depois de todo esse período, com as suas exposições, a sua participação, como está hoje a sua atividade artística profissional? Ela vai indo, a venda é devagar. Mas eu tenho poucos alunos, porque eu prefiro dar aula para um aluno, mas que ele saia preparado, do que você juntar um número enorme, não é? E você não consegue acompanhar todos direitinho, ou aí distrai mais, e conversam mais, e se distraem. Então, com isso, eles não absorvem tanto o ensinamento. Depois da vida de atividade. Quando casados, continuam normalmente. O Hilton B. Ferreira, comerciante, você na atividade artística. Artística. Eu vivi muitos anos só da arte. Então, é isso que eu ia perguntar. Ainda vive da arte? A arte dá dinheiro? Dá para viver de arte, não? É muito difícil. Aqui em Itapetininga? É. A senhora vende quadros ainda? Tem procura? Vendo quadros. Mas dá para viver, né? Quer dizer, dá para ganhar dinheiro. Não dá, quer dizer, não dá para ganhar dinheiro, mas de jeito nenhum. E mesmo para sobreviver não é fácil. Quer dizer, se a senhora que é uma artista conhecida, premiada, tem dificuldade de viver, outros que estão começando agora, esses que o Carlos José se referiu, estão nessas academias, nesses ateliês novos aí, terão possivelmente muita dificuldade de viver disso. Sem né? dúvida. Agora muita gente aprende por diletantismo também, né? Diletantismo e gostar da arte. Né? É. Maria, nesse último bloco, um bate-bola rápido, a gente quer que você tenha o seu merecido descanso. Cite um nome de itapetiningano muito ilustre, na sua opinião. E também um brasileiro que você aprecia muito. Carlos Aires foi uma figura tão pura, tão boa, tão fantástico, tão sensível, um artista maravilhoso. E você pediu mais? Um nacional. Um nacional. Para ser nacional, teria que ser tio Júlio. Júlio Prestes. Meu querido tio. Ana Maria, ainda rapidamente. A vocação política da família Prestes parou no Fernando Prestes e no Júlio Prestes. Por quê? Parou porque eles foram destruídos pelos bandidos, já vi. Já chamo de bandido de uma vez. Porque... Só isso, para fazer o que fizeram com eles. E Maria Prestes, tem aqui a reprodução maravilhosa da Fazenda Paiol, no casarão bonito, onde vivia Júlio Prestes. E como é que está hoje a grande sede, saudosa sede? A Fazenda Araras está maravilhosa. Laurinha Lunardelli fez praticamente uma outra casa de baixo. Ela projetou aqueles porões, ela foi a Tietê, comprou um fundo de demolição de madeira espetacular, daquelas antigas, das boas, que não acabam nem com caruncho, e reformou a casa, deixou a casa um brinco, está linda, 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 linda. E ela cria
Gado Nelore, exatamente no campo do Cerrito, onde tio Júlio criavam os Nelores dele. Ela cria Nelore mocho. Está cuidando, que é um brinco a fazenda. Ela é uma pessoa sensível, inteligente, cuidadosa, espetacular a moça. Família famosa também. Famosa também. Maria Prestes, a diretoria do MIS não sabe como agradecer a sua gentileza de prestar esse depoimento num clima tão gostoso como você proporcionou, contando coisas interessantíssimas que devem ficar gravadas para as futuras gerações de Itapetininga. Nós agradecemos muito. Eu gostaria de frisar que é unanimidade na cidade a sua presença como referência cultural. A sua simpatia é muito comentada e que você realmente é muito querida, é o orgulho de nós itapetininganos. O meu muito obrigado em nome da diretoria por tudo que você fez nesse depoimento delicioso. Deixaria para você as suas despedidas. Ai, que emoção. Que emoção. Agora você me deu. Não mereço tanto carinho, tanta bondade. Não sou nada disso. Sou uma caipirinha lá da Serrinha, que gosta de viver debaixo das árvores. Passarinho fazendo ninho na janela da casa, na porta da casa. Não mereço tanto. Muito obrigada a vocês. Um abraço bem gostoso para todos. Angelina, finalmente você veio. Aquele abraço para você, amiga. Obrigada. Obrigada. Não mereço tanto. Ótimo, maravilhoso.